Bom dia, queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 3 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Faze-te ao largo e lançai vossas redes. De agora em diante serás pescador de homens. São Lucas conta esse milagre como o início da vocação de São Pedro. Pescar homens para Deus, eis a vocação de quem quer ser um discípulo missionário de Jesus. Muitas vezes a gente se encontra na situação de Pedro. Aquela noite não tinha pescado nada. Estava na praia, triste e cansado, arrumando as redes. De repente, aparece Jesus, que o convida a voltar mar adentro e a lançar novamente suas redes. Ele reclama, mas aceita, e a rede se enche até arrebentar. Nunca como hoje, Jesus precisa de pescadores. Vale a pena se perguntar: eu já pesquei alguém para Jesus? Agora eu estou pescando ou joguei a toalha e me retirei na minha vidinha? Como posso obedecer à ordem clara e forte de Jesus? Faze-te ao largo e lança as tuas redes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genésare, e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelho diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filho de Zebedeu, e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo. De agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eles encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Eis a experiência de quem pesca com Jesus. Os peixes vêm. E Jesus acrescenta: de agora em diante sereis pescadores de homens. Irmãos, hoje queremos acolher a palavra e nos concentrar sobre essa ordem de Jesus. Lançai vossas redes para o largo. Lançai vossas redes mais adentro.
lançai vossas redes mais para o fundo. Sempre a experiência de quem pesca com Jesus é encher as redes a ponto de se rasgarem, encher os barcos a ponto de afundarem. A rede, irmãos, é a igreja. O barquinho é a tua equipe de evangelização, a tua casa de acolhida, a tua fraternidade. Barco vazio, rede vazia, é sinal de que Jesus não está presente. Jesus ainda não chegou na sua vida, exatamente como os apóstolos, que haviam pescado a noite inteira e nada haviam apanhado, porque Jesus não estava com eles. Mas logo que Jesus está com eles, a rede se enche de tantos grandes peixes. Uma estranha doença ataca muitas pessoas hoje. Ela é tão antiga quanto o mundo, mas tem uma roupagem diferente. O seu nome é preguiça camuflada. Bem que as pessoas queriam que as redes se enchessem, mas custa muito lançá-las e custa ainda mais fadiga puxá-las quando estão cheias. A preguiça camuflada gostaria que os peixes pulassem dentro do barco sozinhos, sem o mínimo esforço para pescá-los. A preguiça camuflada gostaria que os peixes se ajeitassem sozinhos, que recebessem catequese sozinhos. Meu irmão, que pescador de homens você é? Essa atitude é de verdade bem estranha. Temos até pessoas que dizem: o importante é pescar. Se depois eu não pego nada, então paciência. Não é minha culpa. Eu tentei. Essas pessoas nunca se preocupam se estão pescando bem. Se por acaso estão ainda com o barco na terra firme e jogando as redes na areia em vez que no mar. Estas pessoas não se preocupam se Jesus está com elas ou não, porque quando há Jesus, sempre há peixes. Irmãos, a ordem de Jesus é clara: fazei-vos ao largo, jogai as redes. As redes se encheram de tantos peixes que os barcos quase afundavam. Esse é o processo normal. Você entende que uma casa de acolhida vazia diz claramente que Jesus não está presente nessa casa. Porque em todo canto onde Jesus está, se enche de peixes, se enche de pessoas. Deus é o dono que quer sempre a sua casa cheia. E quem se acostuma ao vazio, sem dúvida, não é de Deus. Irmãos, peçamos a Deus o dom de que os membros de uma equipe de evangelização entendam essa lição que Jesus nos dá. Se nunca a equipe pesca novos peixes, se seus retiros, Ruá, Canal e Exuá estão vazios, devem se perguntar: eu estou indo mar adentro? Estou lançando as minhas redes ou ainda estão bem guardadinhas no barco? Estou pescando bem? Está na hora de acabar de se esconder atrás de um dedo e dizer: os tempos são difíceis, as pessoas não estão nem aí com Deus e só querem ganhar. Irmãos, tem pessoas cuja preguiça chega a tal ponto que não querem nem contar os escritos do encontro, do Yeshua, Ruá, o Caná, porque falam que a fé não é questão de números. Dizem que o retiro deve ser feito até para uma pessoa somente. Ok, isso é verdade, mas atenção! Se eu faço 100 convites e vem uma pessoa somente, então, com alegria e entusiasmo, toda a equipe dá o retiro, até para uma pessoa só, porque foi ele que Deus mandou. Isso se chama santidade e gratuidade, pois foram fiéis ao seu dever de evangelizadores. Mas se esta equipe convida somente 2 pessoas,
e dessas duas vem somente uma? Irmãos, isto se chama preguiça, é estupidez, é desleixo com as coisas de Deus. Essa é uma típica mentira do capeta. Quem disse, o importante não é o número. Agora a Missão Belém virou uma empresa. Ela olha até o número. Que isso? Nos fazem contar até os convites. Querem nos controlar. Que isso, esta burocracia? Irmãos, aqueles que pensam ou dizem isso estão se escondendo atrás de um dedo. É claro que para quem ama, os números não interessam, porque o convite está no sangue de quem ama. Quem ama convida não 1, mas 100, 200 pessoas. Infelizmente, quando falta o amor, então funcionam os números, como remédio. Precisa estimular e abrir os olhos dos preguiçosos e dizer: meu irmão, você está dormindo, você não convidou ainda ninguém, acorda, joga as tuas redes, joga e não durma. Você vai ver que os peixes virão. Vamos lembrar, irmãos, que o sinal claro de que Jesus está no seu barco é o fato que este barco não está vazio. Porque logo que chega Jesus, todo o barco se enche de peixes. E se o barco está vazio, significa que também Jesus não está no barco. É como você quer ir para frente sem Jesus. Queridos irmãos, isso pede uma grande conversão. Mas fiquem tranquilos, que os preguiçosos não vão para o céu, assim diz a palavra. Portanto, vamos parar um minuto e nos perguntar: quem se aproximou a Deus graças ao meu convite, ao meu testemunho nesse último mês? Jesus está feliz com isso? Ou ele me pede de ser um pescador mais esforçado, mais corajoso? Vamos refletir um minuto. Agora vamos nos perguntar, quais são os sinais da preguiça camuflada? O que o preguiçoso camuflado de santo mais diz? Quais são as desculpas de quem não quer fadigar para conquistar almas para Jesus? Precisa desmascarar estas mentiras, desculpa de cego e olho furado, que isso não acontece com a gente. Vamos refletir um minuto. E agora, irmãos, vamos ao positivo. Qual é o meu mar adentro? Quais são os peixes de alto mar que Jesus me convida a pescar? Como eu posso pescá-los? Como a nossa equipe de evangelização ou a nossa casa de acolhida
pode pescar novos peixes para Jesus? Agora vamos deixar um minuto, mas quanto antes seria bom que a sua fraternidade se encontrasse toda junta para responder a essa pergunta. Irmãos, estamos conscientes que este Evangelho vai ser um grande trampolim para lançar para frente toda a missão Belém e todo o mundo de evangelização. Portanto, vamos ler com muita abertura de coração, mais uma vez, esse trecho do Evangelho. E depois vamos tomar o nosso propósito, como pescadores esforçados que amam e obedecem a Jesus. Paz e alegria. Lançai as vossas redes para a pesca. Paz e alegria a todos. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genésare e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelho diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado.
O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo. De agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus.